três dimensões do ser humano. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É o que nos diz lá o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, quando a Bíblia vai falar sobre o homem e da sua criação, quando a Bíblia vai dizer da origem do ser humano, ela vai dizer que Deus fez o homem, e é nisso que nós cremos, e sempre iremos crer, creremos, né? Sem margem de dúvida e sem margem para qualquer outro tipo de teoria, ok? Então, o homem foi feito do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o versículo 7 de Gênesis capítulo 2 já nos traz essa tridimensionalidade, essas três dimensões do ser humano. Nesse versículo, nós vamos ver como nós somos formados. Quando falamos das dimensões do ser humano, estamos falando da nossa formação, do que nos compõe, o que nós somos. Nós somos trinos. Então vamos ver, avança por favor, e vamos ver isso aí nos próximos slides. Então esse versículo fala que Deus nos fez do pó da terra. Então quando a Bíblia fala pó da terra, a Bíblia está falando do nosso corpo. Amém ou não amém? O que não é nenhuma novidade para nós, que nós viemos do pó da terra. Então existe em nós um corpo no qual nós habitamos. Essa carne que aqui está, esse físico, ele foi feito do pó da terra. E não é nisso que nós vamos nos ater muito, porque é muito básico saber que nós somos do pó da terra, que nós temos um corpo físico, é a coisa mais fácil, é a coisa mais tranquila de se entender. Mas o mesmo versículo fala que Deus soprou o fôlego de vida. O fôlego de vida é o espírito, que lá do hebraico é ruah, e do grego é pneuma. Então, pó da terra é fôlego de vida. Então, nós temos corpo e espírito. E o mesmo versículo vai dizer que então nos tornamos alma vivente. E aí completa as três dimensões que são corpo, alma e espírito. Na sequência ali apresentada, não importa a ordem, é corpo, espírito e alma. Ok? Quem entendeu aí, diga amém. Então nós somos assim formados, e há outras vertentes, há quem diga que são 4 dimensões, mas eu digo que são 3, por quê? Porque a quarta, ela se integra à terceira. Então, eu prefiro dizer que são apenas 3 dimensões, e isso, para que precisamos entender? Precisamos entender porque isso vai, inclusive, afetar o nosso relacionamento com Deus, compreender quem nós somos, como nós somos, amém ou não amém? Isso gera para nós uma compreensão, inclusive para os problemas da alma que muitas pessoas apresentam nos nossos dias. Nós vivemos uma época em que as pessoas são muito afetadas na sua alma. Nunca se teve tantos problemas de alma como nos nossos dias. E então a gente vai compreendendo através, né, da compreensão, né, da tridimensionalidade do ser humano, nós vamos entendendo como nós funcionamos. Como nós funcionamos. Amém? Pode avançar. Então, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5:23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então nós vamos encontrar já no Novo Testamento, em Paulo, a afirmação: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso quê? Espírito, diga espírito, e alma, diga e alma, e corpo. Então Paulo vai fazer a questão de dizer corpo, alma, espírito. Muitas pessoas também afirmam, preferem defender que nós não somos uma dimensão trina, não somos 3.
mais dois, porque alguns vão dizer que alma e espírito, no fundo, são a mesma coisa. Alguns vão dizer, bom, o ser humano ele é a parte física, o corpo, e a parte espiritual, que engloba espírito e alma. Eu prefiro, porque eu compreendo, eu entendo, eu enxergo na Bíblia que nós somos em três dimensões: corpo, alma e espírito. E Paulo ele vai colaborar e corroborar com esse entendimento quando ele vai dizer, ora, o mesmo Deus santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. E Paulo vai dizer, né, em todo o vosso espírito e alma e corpo. É interessante que poderia estar espírito, vírgula, alma, vírgula, corpo, ou espírito, vírgula, alma e corpo. Mas Paulo faz a questão de falar espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Para que fique bem claro que não é duas, mas são três. Ele faz questão de falar que uma coisa difere da outra. Quem entendeu, diga amém. Para fazermos entender que corpo se difere de alma e espírito. Ok, até aí tranquilo. Mas que espírito também se difere de alma. São duas coisas distintas. Quem entendeu, diga amém. Então, compreender o que é alma, compreender o que é espírito e compreender o que é corpo é útil para nós. Vamos avançar que nós vamos chegar a essas conclusões, também lembrando que aqueles que estão assistindo, né, pelo YouTube, que estão assistindo a gravação pelo YouTube, é importante que assiste até o fim para ter uma compreensão clara desse assunto. Não adianta assistir a primeira parte, o primeiro vídeo, vai ser dividido em 3 vídeos, assista o primeiro, que é esse, assista também ao segundo e assista também ao terceiro, para que possamos fechar, concluir a compreensão desse assunto, ok? Então lá na carta aos Hebreus 4:12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, mais uma vez, nós vamos encontrar na Bíblia a corroboração de que alma e espírito são coisas distintas. Amém ou amém? Não são a mesma coisa. Alma e espírito se distinguem, são coisas diferentes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do homem. Pode avançar. O que nos faz ser pessoas é a alma. Mas antes de eu explicar sobre a alma, vamos tentar, nesse início, vamos tentar distinguir com um exemplo a diferença de alma e espírito. Imagine um carro. Mas, pastor, carro tem alma? Calma. Então vamos tentar compreender isso, trazendo aqui a figura do carro. Vamos fazer uma analogia com o carro. Quando você entra no carro e aciona a ignição com a chave, né, ou com o start, como é que é o start? Oi? Isso. Que é o botãozinho, para quem não sabe. Você vai acionar o motor do carro. Quando você aciona o motor do carro, você faz o carro andar, sim ou não? Não. O carro estar ligado não faz o carro sair do lugar. Então poderíamos dizer o seguinte: o motor do carro é o espírito. Para que você entenda, ok? Estou fazendo uma analogia da diferença entre alma e espírito. O motor do carro é o espírito. Mas por que o motor é o espírito? Porque é o motor que vai fazer o carro estar ali em funcionamento. Sabe quando o carro está com defeito, ou nos carros que não são automáticos, a pessoa lá vacila e o carro morre? Olha que nós usamos a expressão o carro morreu. O carro nunca esteve vivo, então o carro não pode morrer. Mas é a expressão que nós usamos, o carro morreu. Morreu por quê? Porque o motor parou. O motor parou de funcionar, o carro morreu, já era. Então o motor é como se fosse o espírito.
Então nós acionamos, o carro está vivo, ele está funcionando, ele está ligado. Mas o que faz o carro se movimentar? O que leva o carro ao movimento? Aí é importante. Então, se o motor é o espírito do carro, o que é a alma do carro? A alma do carro é a caixa de marcha. Mas por que a caixa de marcha? Para pensar. O que faz o carro andar para frente? A marcha. Você colocou a primeira marcha, o carro vai para frente. Quando você vai e aciona novamente a caixa de marcha e joga a ré, o carro vai para onde? Para trás. Então, se o motor deu vida ao carro, o que faz com que o carro tenha vontade é a caixa de marcha. E você joga a primeira. Aí você, eu quero mais velocidade. Porque a primeira marcha é marcha de força. É marcha para você subir morro. Mas ela não te dá velocidade. Se você quer mais velocidade, você vai ter que fazer a alma do carro, chamada caixa de marcha, jogar uma segunda marcha, depois uma terceira marcha. Você fala, não está desenvolvendo o suficiente, porque eu quero dar 100 km nesse carro. Eu tenho que esticar, tenho que jogar a sexta marcha, a sétima marcha e até a oitava, porque já tem carros que têm a oitava marcha. No caso, são os carros automáticos. Então, a vontade de correr do carro se dá pela caixa de marcha. Quem entendeu, diga amém. É a caixa que joga a vontade do carro. Só ligar motor não faz o carro se mover. Não faz o carro chegar a lugar nenhum. Não faz o carro ter vontade nenhuma. O espírito, que nós vamos ver daqui a pouco, eu já estou adiantando com essa analogia, porque aí depois tudo vai ficar fácil para você. O nosso espírito é como se fosse o nosso motor. É aquilo que, uma vez acionado, nos faz ser vivos. Amém ou amém? Aquilo que, uma vez acionado por Deus, nos faz estar vivos. Amém ou amém? Mas o que nos faz ter vontade? Por exemplo, eu nesse exato momento quero ir para a minha direita. Porque eu quero ir para a minha direita, foi acionado o comando e eu venho para a minha direita. Amém ou amém? Essa vontade de vir para a direita e agora me deu vontade de ir para a esquerda, é a minha alma que aciona. Amém ou amém? Não adianta eu ter espírito, não adianta eu estar vivo se eu não tenho vontade nenhuma. Eu estaria vegetando. Eu seria um ser vegetativo, em estado vegetativo, sem vontade nenhuma, absolutamente nenhuma. Assim como a alma do carro, que é a caixa de marcha, faz com que ele vá para frente ou para trás, que ele corra mais, corra menos, assim também a nossa alma é aquela que faz com que tenhamos vontade. Estou com vontade de tomar um sorvete nessa hora. E aí você vai lá e compra o teu sorvete. Amém ou amém? Não foi o teu espírito quem comandou, mas foi a tua alma. Amém ou amém? Quem compreendeu isso, diga amém. Você vai compreender mais. Eu quis só trazer isso para que você compreenda o que vamos falar daqui para frente, tá? Então, o que nos faz ser pessoas é a alma.